Olá, pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos trabalhar a medição de ângulos, tá? Construção e medição de ângulos com o uso do transferidor, o instrumento usado para trabalhar com os ângulos, ok? Antes da professora dar a prática disso, mostrar na prática como funciona, eu quero que vocês observem esse material que a professora vai explicar para vocês, tá? Construção de ângulos. Então, como a professora já falou no vídeo anterior para vocês, nós temos diferentes tipos de transferidores, mas todos eles têm a mesma função, que é medir os ângulos. O que a professora vai usar com vocês, esse aqui, é esse daqui. Mas todos eles têm as mesmas características para o uso da construção e medição de ângulo, tá? Todos os transferidores, eles têm que ter essas três características: a linha de fé, o centro e a escala. O que é a linha de fé? A linha de fé é a reta que liga o zero de um lado com o 180 do outro lado do transferidor. Isso é chamado linha de fé. A linha de fé, ela vai ficar em cima de um dos lados do ângulo que você quer medir. Em cima de uma das retas do ângulo que você quer medir. Depois nós temos o centro. O centro é essa marquinha aqui do meio do transferidor. Tem uma marquinha aí. Essa marquinha, ela liga ao ângulo de 90 graus. O centro seria o centro de uma circunferência, tá? E ele representa o ângulo de 90 graus. Ele está diretamente ligado ao ângulo de 90 graus. E a escala são as medidas que aparecem no transferidor. Assim como nós temos os centímetros da régua, nós temos a escala do transferidor. É a medida de centímetro em centímetro, só que numa linha curva. Observem que a escala, ela começa 0 de um lado e termina 180 do outro, ou ela começa 180 de um lado e termina 0 do outro. Por que é que eu tenho duas escalas, uma para lá e uma para cá no transferidor? Porque, ora, o meu ângulo está aberto para lá, aí o zero tem que ser do lado de lá. Ora, o meu ângulo está aberto para cá, daí o meu zero tem que ser do lado de cá. É para facilitar, na verdade, a nossa visualização, tá? Então, olha lá. Vários tipos de transferidores, nós temos as mesmas medidas, as mesmas escalas. Quem tem esse tipo de transferidor, a linha de fé está aqui, ó. Olha, aqui está o 0 e o 180 do lado, o 0 e o 180 do outro, e o centro ligando 90 graus. Esse é o que a professora mostrou anteriormente para vocês, e esse é o transferidor de circunferência inteira. Eu não indico vocês, quem ainda não comprou, se for comprar, eu não indico para vocês comprarem esse grande. Por quê? Porque esse grande, ele é para quando vocês já tiverem o domínio da construção de ângulos, tá? Ele vai dificultar um pouco mais o trabalho de vocês. Mas ele tem também, olha aqui, o 0 e o 180 desse lado e o 0 e o 180 desse lado. É onde fica a parte de abertura maior aqui, que marca a linha de fé, ok? Então, olha lá, outros tipos de transferidores, marcando também o 0 ao 180. Olha aqui, esse outro. Observem que esse outro aqui é um transferidor mais simples. Ele tem apenas uma escala, tá? E aí, quando você quiser medir o ângulo virado para o outro lado, você tem que virar o transferidor ao contrário, ok? Então, já aprendemos as características do transferidor. E nós temos aqui os ângulos, que é desse jeito que vocês vão fazer o exercício 2, aqui, olha, esse exercício daqui de baixo, tá? Vocês têm os desenhos dos ângulos e com o uso do transferidor, vocês vão medir esses ângulos. O que vocês têm que fazer? Esse aqui, na verdade, ele vai dar a classificação, tá? Obtuso é quando eu tenho um ângulo maior do que 90 graus, côncavo ou reto
quando eu tenho um ângulo de 270 graus, que é aquele ângulo viradinho para baixo. Raso ou meia volta, quando eu tenho o bracinho do ângulo bem abertinho, eu tenho raso ou meia volta. Quando as semi-retas, elas têm uma aberturinha bem fechadinha, eu tenho então o ângulo agudo. E quando eu tenho as retas bem de pezinho, que formam a quina aqui da régua, ó, essa quina aqui da régua, ela forma o ângulo de 90 graus, que é o ângulo reto, ok? Então, olha lá, como que funciona a medição de um transferidor. Ângulo reto, 90 graus, obtuso vai até o 180, o raso é o 180, o 300, deixa ele começar de novo, 0 é o ângulo nulo, do 1 ao 90 é o agudo, o 90 é o reto, do 91 até o 180 é o obtuso. Agora eu tenho o côncavo e fecha a circunferência com o ângulo de volta inteira. Então, esta é a classificação dos ângulos: agudo, reto, obtuso, que vai até o 179, o 180 é o raso, aqui eu tenho o côncavo e o 360 é o que fecha a circunferência. Tá? Como é que nós vamos construir um ângulo? Nós traçamos uma reta, uma semi-reta, marcamos quem é o vértice e o zero do outro lado. Lembrem-se que o transferidor, o vértice vai em cima do centro do transferidor. E a linha de fé, a metade fica em cima da reta que você fez e a outra metade fica para fora. Se o zero está do lado de cá, eu vou medir o ângulo contando a partir do zero. O ângulo que ele quer que nós tracemos é o ângulo de 60 graus. O que que nós fazemos? Contamos aqui, olha, olhando na escala de baixo, porque é na escala de baixo que está o zero. 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60. Depois que nós achamos o ângulo de 60, nós fazemos uma marquinha, ou para o lado de fora ou para o lado de dentro, e tira o transferidor. Quando a gente tira o transferidor, a gente vai unir o vértice até essa marquinha. E temos aqui, então, o ângulo de 60 graus. Tá? Quando o ângulo é maior que 180 graus, olha como que nós temos que fazer. Nós temos que fazer a semi-reta inicial, marcando o vértice, marcando o zero. Traçamos uma linha pontilhada para completar o ângulo de 180 graus. Colocamos o transferidor virado de cabeça para baixo, tá? Então, eu sei que até aqui tem 180. E daqui para baixo, 225 é o ângulo que nós estamos querendo medir. Menos 180, que representa a linha pontilhada, sobra 45. Então, aí nós vamos olhar 0, 10, 20, 30, 40 e 45. Então, aqui fazemos a marquinha e traçamos o ângulo de 225 graus, ok? Então, olha lá. Traçamos a semi-reta, colocamos o transferidor, marcando o 0 graus, nós sabemos que a escala do 0 graus está para cá, localizamos o ângulo de 40 e marcamos o ângulo e tiramos o transferidor, ok? Outro exemplo, 120 graus, é um ângulo maior que 90. Colocamos a reta, marcamos o zero, aqui nós queremos o ângulo alfa, 120, então vamos lá, contando do zero, 0, 10, 20, taranã, chegamos no 120. Quando chegamos no 120, fazemos uma marquinha para fora ou por dentro e traçamos a outra semi-reta e marcamos o ângulo de 120. Então, assim, é para vocês fazerem a construção dos ângulos, tá? Muito bem, deixa eu passar rapidamente por esse aqui, que agora nós vamos medir o ângulo, tá? Que é o nosso exercício 2 lá que nós estamos querendo. Como medir um ângulo? Para nós medirmos um ângulo, nós não podemos nos esquecer que a linha de fé
ela tem que ficar em cima da reta que já existe, sendo que a metade do transferidor vai ficar em cima da reta e a outra metade vai ficar para fora. Aí, nós vamos contar aqui 0 graus, tá? Aí, vamos lá, contando do zero. 0, 10, 20, 30, 40, 50, 90, 100, 110, 120, 130, 140. A outra semirreta está em cima do 140 graus que está marcando lá no transferidor. Então, eu sei que aqui eu tenho 140 graus. Agora, e se o meu ângulo está aberto para o outro lado? Por isso que tem as duas escalas. Se o meu ângulo está aberto para o lado esquerdo, o que nós vamos fazer? Eu vou olhar a escala de cima. Olha, nesse aqui eu olhei a escala de baixo. Nesse aqui, eu vou olhar a escala de cima do transferidor. Por quê? Porque agora o ângulo está aberto para o outro lado. E se ele está aberto para o outro lado, eu tenho que olhar o zero do outro lado. Então, 0 aqui. Não posso contar essa de baixo. Não posso contar o 0 do lado de cá, porque agora o meu ângulo está aberto para lá. Então, vamos lá. 0, 10, 20, 30. Então, esse ângulo aqui, ele está aberto, na verdade, aqui seria 32 graus, né? Então, ele está aqui no 32 graus. Aí, eu marco 32 graus. Olha lá. Algumas vezes, que eu acho que é o que vai acontecer aí no exercício 2 de vocês, algumas vezes, o desenho do ângulo, ele não consegue encostar a retinha lá no transferidor. Então, a parte de baixo fica em cima do transferidor e a parte de cima vocês vão usar uma régua que a gente chama de prolongar. Então, vocês vão usar a régua bem em cima da semirreta para prolongar, para ver aonde que ele vai encostar lá no transferidor. Então, olha lá, essa setinha, ela vai dar em cima do 40 graus, tá? Então, olha lá como que nós temos que fazer outros exemplos. Eu tenho aqui o ângulo de 40 e o ângulo de 70, tá? Eu tenho aqui o ângulo de 120 para cá e de 60 para lá. Olhando desse lá nessa escala, eu encontro 120. Olhando nesta escala, eu encontro 60. Então, por isso que tem duas escalas, tá? Para vocês olharem o ângulo do lado direito, se ele está aberto, 0 para cá, ou do lado esquerdo, se o 0 está aberto para o lado de lá, ok? Vamos lá. Continuando aqui a nossa gravação, a nossa explicação. Vamos lá. Agora, a professora vai mostrar na prática para vocês como isso funciona. Então, lá no exercício 2, vocês têm um ângulo parecido com esse, certo? Então, o que que nós vamos observar? No transferidor, eu tenho aqui a linha de fé, que é aqui bem em cima do zerinho, onde vai ligar até o 90, e a linha de fé, desculpa, a linha de fé está aqui, que liga o 0 ao 180, aqui está o centro, tá? O que nós vamos fazer? Nós vamos colocar o transferidor com o vértice. Vértice é a pontinha do ângulo, tá? Então, nós vamos colocar o transferidor bem em cima desse vértice, sendo que a metade dele vai ficar para fora. Olha lá, o centro em cima do vértice e a linha de fé vai ficar em cima da reta. Aí, o que que nós vamos fazer? Nós vamos pegar a régua e vamos ver aonde que a outra reta... Deixa eu ver se eu consigo erguer um pouquinho aqui para melhorar para vocês verem. Vamos lá. Daí vocês vão ver, vão pegar a régua e vão colocar em cima da outra reta até encostar lá na escala. Então, aqui, ó. Aqui. Então, eu vou contar. Se o ângulo está aberto para o lado de cá, o 0 está para o lado de cá. 0, 10, 20, 30, 40, 50. Olha, está bem em cima dos 50 graus. Então, eu tiro, faço a marquinha do ângulo e vou escrever aqui 50 graus. Tá? O ângulo de 50 graus, ele é classificado como o ângulo
É assim que vocês vão fazer no exercício. Vão medir e vão dar a classificação. Essas medidas que a professora está pondo aqui não são as mesmas do exercício que vocês têm lá. São apenas exemplos para vocês fazerem, tá? Agora, nós temos aqui um outro ângulo. Olha lá. Linha de fé em cima desta reta. Aqui está o 0 graus. Aqui está o vértice. E o vértice em cima do centro. Então, temos aqui o centro. Se o ângulo está aberto para cá e o 0 eu já pus aqui, vamos ver onde que ele vai dar. Ah, mas olha o que acontece. A reta, ela não encosta lá no transferidor. Por isso que nós temos que fazer o prolongamento usando a régua. Porque daí a régua vai encostar lá. Tá? Bom, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90. 90 aqui. 100, 110, 120, 130, 140. Então, esse ângulo aqui, olha, ele é um ângulo que mede 140 graus. Faz a medida do ângulo e depois escreve. O ângulo de 140 graus é um ângulo obtuso. Marca o ângulo, coloca a medida dele e classifica ele. E este outro ângulo aqui? Olha aqui, esse outro ângulo. Se vocês colocarem o transferidor bem certinho, vocês vão ver que ele vai dar bem em cima do 90 graus. O símbolo do 90 graus é um quadradinho com um pontinho dentro. Este é um ângulo reto. Tá? Vou pôr mais um aqui para vocês verem. Olha que ângulo pequenininho. Aqui está o vértice e aqui vai ser o 0 graus. Eu vou colocar a linha de fé em cima desta reta e o centro em cima do vértice. Olha lá. Só que o meu outro lado do ângulo, ele não encosta lá no transferidor. E como ele não encosta, eu vou pegar uma régua, vou prolongar esse outro ladinho até encostar no transferidor. Olha lá. Encostei até dar lá no transferidor. E lá no transferidor ele está marcando um ângulo de 25 graus. Ah, professora, mas eu ainda tenho dúvida se... E o ângulo de 25 graus é um ângulo agudo. Se eu vou olhar o 0 para o lado de cá ou o 0 para o lado de lá. Vocês têm que observar o ângulo. Se o ângulo está bem fechadinho, é porque ele vale menos que 90 graus. Então, eu não posso dizer que ele vale 155, porque 155 é maior que 90. Então, ele só pode ser o 25. Olha esse outro aqui. Eu estou em dúvida, professora, se eu vou olhar aqui, nesse ângulo, se ele é 140 ou se ele é 40. Lembrando que o ângulo obtuso é aquele que é maior que 90 graus. Então, se a abertura dele está maior que 90 graus, ele não pode ser o 40. Ele tem que ser o 140, tá? Olha aqui o outro. Aqui, o ângulo não está bem fechadinho. Se ele está bem, né, fechadinho, é porque ele é menor que 90 graus. Então, eu não posso olhar o 130, eu tenho que olhar o 50. Então, vocês não podem se esquecer que um ângulo, quando ele é mais fechadinho, é porque ele é menor que 90 graus. Ah, então, olha aqui, ó. O ângulo mais fechadinho, ele é menor que 90 graus. 90 graus é quando as retas estão bem perpendiculares, uma bem deitadinha e a outra bem de pezinho. E o ângulo que forma o bracinho dele, as semirretas, maior que 90 graus, ele então vai ser um ângulo obtuso. Tá? Obtuso até chegar no ângulo raso, que é o 180 graus. 180 é raso. Obtuso vai até o 90. Reto é o 90, menor que 90 é o ângulo agudo. Tá? Dessa maneira, eu espero que vocês consigam agora fazer a medição dos ângulos. Ok, pessoal? Até semana que vem, onde nós vamos aprender a construir os ângulos, tá? Até mais!